ela se tornou pequena, né? Porque começou a encher muito. Então aqui atrás era tomado de gente, nos cultos da manhã, que era às 10 horas na época. Na minha época ainda era às 10 horas. Então isso aqui ficava muito cheio. E foi aqui que eu vivi os melhores momentos da minha vida quando eu comecei. Aqui eu participei, na época ainda era o grupo jovem. Depois fui para o evangelismo, depois fomos para ABC, onde a gente tinha o sopão. Aqui é o batistério, onde eu fiz o meu primeiro batismo aqui. E quando eu cheguei, como eu disse, eu era muito jovenzinha. E aqui foi onde eu conheci, entreguei a minha vida para Jesus. Foi aqui nesse batistério onde tudo começou. E esse altar também tem muitas recordações, porque expulsava muitos demônios aqui. Na época era corrente, eu trabalhei na corrente dos 70 também, que foi muito importante, que as pessoas vinham, a igreja era lotada de pessoas que vinham muito doentes. E essa corrente foi muito importante na época, né? Eu vivi isso aqui dentro da abolição. Aqui eu expulsei muito demônio aqui nesse altar. Por eu não ter nascido de novo ainda, eu ainda tinha o meu orgulho, eu ainda era um pouco arrogante, um pouco prepotente, e isso me atrapalhava, porque no primeiro instante tudo parece ser normal, mas os frutos a gente vai começando a colher mais tarde, né? Mesmo assim, eu estava ali fazendo tudo, trabalhava nas reuniões, evangelizava, mas não estava bem. Porque o esfriamento não veio da noite para o dia. Eu achava que estava bem sim. Achava que aquilo ali era até normal. Não, porque eu já estava acomodada naquela situação. Mas já não estava orando mais como antes em casa, já não jejuava mais como antes. Já tinha maus olhos, muitas das vezes, não com as coisas da igreja, mas com as pessoas. No último dia eu não vim como eu costumava vir. Eu vinha, ou jejuava em casa, eu orava antes de sair, eu pedia pelas almas. Nesse dia eu não fiz isso. Nesse dia eu vim com o meu coração apertado, porque eu não tinha vontade de vir e não sei o que eu vim fazer aqui naquele dia. E quando eu saí, eu falei, eu nunca mais piso aqui. E foi quando eu fui embora e realmente eu não entreguei o uniforme, só não vim mais. Não vim mesmo, não vim mais para a abolição. Eu cheguei aí em outra denominação, mas não era a mesma coisa. Para mim, não me supria as minhas necessidades espirituais. Não deu para ficar. Foi quando eu comecei e resolvi me afastar de vez de tudo. A Simone anterior voltou, né? Mas voltou um pouco pior. O relacionamento com a minha família ficou muito difícil. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, brigava muito, discutia muito com as pessoas. A minha família não me suportava. Quando eu resolvi voltar para os encostos, né? E eu estava numa situação muito difícil, porque assim, o meu coração ele estava pedindo para me vingar. Foram muitas injustiças, muitas dores, muito sofrimento, o desprezo, o descaso, o descrédito, isso tudo chega quando você larga Jesus. Você conquista. Mas se você largar o Senhor Jesus e for voltar para o diabo, depois de ter servido ao altar, o diabo ele vai, aos pouquinhos, ele vai te destruindo. E você às vezes não vai percebendo, porque ele vai te dando corda. Ele vai te dando corda e você acha que você está abafando. Não, eu estou vencendo, mas no fundo não está. Vai chegar uma hora que ele vai puxar a corda. E quando o diabo puxou a corda, que eu comecei a perder tudo, eu falei, poxa, o que eu fiz da minha vida? E foi aí que veio aquele sentimento, agora eu preciso agir rápido. Aí foi quando eu comecei a me aprofundar nas coisas espirituais do mal, porque eu não queria que ninguém fizesse, eu queria eu mesmo fazer, com as minhas próprias mãos. Já que fizeram isso comigo, eu mesmo vou fazer. E muitas das vezes, o meu coração doía. Porque quem conhece o Senhor Jesus uma vez nunca mais esquece. Foi quando eu comecei a recorrer aos encostos, porque eu queria que a minha vida mudasse rápido, minha vida no todo. E procurei, mas quando eles começavam a fazer trabalhos para mim, eles diziam o seguinte, Simone, eu faço os melhores feitiços para você, mas tem alguma coisa que desfaz, que eu não sei o que é. Aí eu falava, mas como é que pode? Eu ajudo vocês, eu faço um monte de coisa por vocês e vocês não conseguem resolver o meu problema? Eu não sei o que acontece.
Eu faço as coisas para você, mas não dá certo. Tem alguma coisa, você tem alguma coisa contigo que não deixa. Não deixa os trabalhos se concretizarem na tua vida. Aí foi quando ele disse que tinha uma luz. Tem uma luz. Aí eu ainda olhei para o alto e falei, poxa, mas aqui está escuro. Porque eu estava já cega, eu não enxergava mais nada. Eu falei, que luz é essa? Está tudo escuro aqui. Eu não assimilava que a luz era o Senhor Jesus. Eu não entendia que mesmo eu dentro do inferno, tendo feito tudo que eu fiz, Jesus ainda era comigo. Fiquei mais revoltada ainda. Foi aí que eu fiquei mais revoltada ainda. Eu falei, poxa, não é possível. Aí eu comecei a bater de frente. Aí ele falou assim, mas você tem que se dobrar, porque eu sou maior do que você. Eu falei, não vou bater cabeça pra você de jeito nenhum. Você não sabe o que você tá fazendo, eu sei. Então foi aí que eu comecei, eu entrei pro ocultismo, que eu comecei a estudar. Estudava, porque o ocultismo também tem Bíblia, né? E foi assim que nasceu essa parte na minha vida do satanismo. A pressão espiritual era muito grande em cima de mim. Né? A ponto das pessoas falarem, poxa, Simone, eu não consigo ficar perto de você. A ponto dos meus próprios familiares falarem, você está carregada. Eles falavam assim mesmo, você está carregada. E foi quando eu fiz o pacto de sangue. E hoje já não aparece tanto a mais a marca, porque graças a Deus, né, desde que eu retornei o unjo bem, já sumiu bastante. E isso aqui foi só o selo do pacto. Uma oferta. Muitas vezes aqui no cemitério, mas na maioria das vezes para fazer coisas para mim mesma. Vinha na parte da manhã, vinha às vezes na parte da tarde, mas à noite vinha uma vez para fazer um ritual. Uma vez ao ano eu vinha ao cemitério para renovar o meu pacto com a entidade, para me manter de pé, para me dar suporte espiritual, que era o que eles falavam, né? Que você tem que ir para me poder sustentar o pacto, a aliança que nós fizemos. No cemitério, a entidade ela sabe quando tem uma pessoa de Deus enterrada, porque geralmente, mesmo estando morta, a pessoa tem luz. Então essas entidades elas não chegam perto daquele túmulo. Elas não fazem nenhum tipo de ritual. Aqui foi o meu fundo de poço. Foi aqui que eu fiz o meu último trabalho, ao qual me levou à ruína espiritual. Foi que eu fiz um trabalho de magia negra, foi com um boneco de voodoo, a pedido de uma moça que havia me procurado. E esse trabalho era para destruir uma pessoa que havia feito mal a ela. E foi quando eu peguei esse boneco, fiz todos os trabalhos, eu coloquei dentro dele o nome com a data de nascimento, o fio de cabelo que ela havia me dado e coloquei dentro de uma catacumba dessas. E havia dito a ela que de 15 a 30 dias ela conseguiria obter o pedido dela. E assim foi o que aconteceu. Com 30 dias, essa pessoa veio a ser destruída. Não morreu, mas foi destruída por completo. Além dela, perdeu tudo que ela tinha. Trabalho, o relacionamento, tudo que ela tinha, ela perdeu. E foi aqui que foi então a última vez que eu estive para fazer um trabalho. E daqui foi quando eu comecei a me voltar o meu coração novamente para o Senhor Jesus. Depois de tudo que eu passei,
de todo o meu sofrimento, afastada do Senhor Jesus, naquela situação toda que eu me encontrava, eu assistindo uma programação da televisão na minha casa, eu passei os canais, né, como a gente faz, e eu vi um chamado da reunião, uma vigília do resgate que ia acontecer aqui na Catedral. E eu pensei muito no meu retorno como seria. Então eu decidi dar uma oportunidade para mim mesma de me levantar com Deus, de mudar essa situação espiritual como me encontrava, mudar também a história da minha vida e de me entregar de fato e de verdade para o Senhor Jesus. Foi quando eu decidi voltar e vim participar da Vigília do Resgate. Foi assim que eu voltei, né? Deus me deu uma oportunidade de reescrever uma nova história na minha vida. E foi um milagre eu estar aqui, porque falando assim, se a gente for pensar em tudo que ocorreu para trás, seria impossível hoje eu estar contando para vocês esse testemunho. Porque depois que a gente faz um pacto com o diabo, ou que a gente está na presença de Deus e serve aos encostos, não tem como, humanamente falando, a gente sair. A gente só pode fazer isso se realmente a gente tiver um encontro com Deus e realmente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque o único jeito da gente ficar de pé é ter de volta na nossa vida o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Hoje eu sou feliz, hoje eu ganho almas novamente, falo do meu testemunho, dessa experiência que eu tive, todos esses passos errados que eu dei anteriormente, hoje trago para resgatar vidas, almas, assim como a caravana do resgate me resgatou. Mesmo você que está numa situação difícil, mesmo que o que você tiver feito, que humanamente falando é impossível você voltar para a presença de Deus, é impossível você se levantar com Deus, não olha para isso não, olha para o Senhor Jesus. Assim como eu tive uma oportunidade de estar aqui hoje e estar reescrevendo uma nova história na minha vida, o Senhor Jesus quer fazer o mesmo com você. Então foi isso que eu vim buscar e eu encontrei aqui.